Glória a Deus. Amados, nós estamos aqui para continuar. Na verdade, não é exatamente a mesma palavra, mas é na mesma temática. E a temática é estar debaixo das asas. A temática é sujeição à autoridade. E a bênção que é andar em sujeição, andar debaixo de autoridade. E o que nós queremos compartilhar dentro desse tema é baseado no livro de 1 Samuel. Vamos abrir a Bíblia, por favor. 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. 1 Samuel 15, versículos 22 e 23. Diz assim: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação. Outras versões diz de feitiçaria. E a obstinação, essa obstinação assim é aquela insolência, sabe? A obstinação, a insolência. Talvez é aquela palavra que você deu ontem de teimosia, você lembra? Na reunião de oração. A palavra veio ao coração da Miriam, uma palavra ontem, enquanto orávamos. Um espírito de teimosia. Eu creio que está dentro disso aqui. E a obstinação, a insolência, é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amados, essa palavra aqui é do profeta Samuel, dada ao rei Saul. E tudo aconteceu por causa de uma atitude de Saul. Tudo começa lá no início do capítulo 15. Você vai ver que é dada uma ordem a Saul, no versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel, quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Amaleque, queridos, só para você entender um pouco o contexto aqui. Amaleque, ele é neto de Esaú. E Esaú é irmão de Jacó. E os dois eram assim, os dois se tornaram, apesar da mesma casa e família, eles se tornaram a descendência de Esaú e Jacó, se tornaram descendências inimigas. E nós vemos o Senhor escolhendo Jacó e da sua descendência formando o povo de Israel. E a descendência de Esaú foi formada a partir daqueles povos que o Senhor havia até proibido que eles casassem. Mas Esaú escolheu deliberadamente o povo que não era para ter sido escolhido para fazer aliança. E ele casou com quem não deveria ter casado. E formou uma outra descendência, que tornou-se, anos posteriores, uma descendência rival, hostil à descendência de Jacó, ao povo de Israel, que veio de Jacó. O Amaleque, ele é filho de Elifaz, com uma concubina. Elifaz e a concubina
fez com que nascesse Amaleque. E Elifaz era filho de Esaú, era primogênito de Esaú. Logo, Amaleque era neto de Esaú. E Amaleque tornou-se chefe de uma tribo. E esse povo, que passou então a ser conhecido como Amalequitas, esse povo se levantou muito contra o povo de Israel. Gente da família, mas, entende? Se tornou, a Bíblia é muito cheia desses exemplos assim, de os grandes inimigos começando dentro da casa. E é interessante, esses amalequitas, então, eles se levantaram contra Israel quando o povo estava saindo do Egito e indo em direção a Canaã. E Amaleque fez algo. Amaleque quando se diz Amaleque, é a tribo dele, os amalequitas. Lá em Deuteronômio 25, versículos 17 a 19, você tem isso, mostrando como é que Amaleque agia. Era uma coisa muito injusta, porque ele aproveitava as pessoas que estavam na retaguarda, as pessoas que estavam caminhando em direção a Canaã, o povo de Israel, e aqueles que estavam na retaguarda, que estavam fadigados, cansados. E então os amalequitas vinham a esses que iam ficando para trás e iam ferindo, matando essas pessoas. E a partir daí, por causa desse episódio, essa resistência dos amalequitas contra o povo de Israel, veio uma palavra de Deus de que chegaria o momento em que a memória de Amaleque seria apagada da face da terra. E tudo que levava o nome de Amaleque. E agora vai estar acontecendo através do reinado de Saul. Saul, então, recebe essa ordem. Na qualidade de rei, é também chefe do exército, Saul, e recebe esse comando para destruir Amaleque e tudo que é dos amalequitas. Tudo que pertence. Nada tem que ficar. Não deixar nem raiz nem ramo. Essa é a ordem. O que aconteceu? O que aconteceu ao longo do capítulo 15, você vai observar depois, agora aqui, nós temos que passar um pouco rápido, é que ao destruir, ao se levantar contra Amaleque, Saul preserva as ovelhas. Presta atenção nisso aqui. Ele preserva as ovelhas. E ele depois vai mostrar que o povo foi que o povo, na verdade, é que o influenciou. O povo é que desejou que as ovelhas fossem preservadas. Mas é claro, Saul estava concordando. E ele também a autoridade estava sobre ele. Então ele era que concordava, ele aceitou o que o povo estava desejando. E ele vai então agora explicar por que ele não obedeceu a palavra dada no início. A palavra dada era que tudo que é de Amaleque fosse destruído. Ele vai então agora apresentar a razão por que ele preservou as ovelhas. Quando o profeta chega a ele e diz assim: você cumpriu a palavra que lhe foi dada? Ele diz: sim. Aí o profeta diz assim, é interessante isso aqui. O profeta diz assim, versículo 14. Então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, esse balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Se você destruiu tudo, então que som é esse que eu estou ouvindo agora? Esse balido de ovelhas. Veja a palavra então que ele vai dar no versículo 15. Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram,
porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímo-lo totalmente. Observe agora aqui. Observe. A resposta que ele vai dar. Primeiro ele vai colocar o quanto foi da responsabilidade do povo, né? Eles é que trouxeram. Mas veja o motivo. Porque eles quiseram preservar o melhor para oferecer ao Senhor. É aí que entra a palavra do profeta que nós lemos no início, que diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Então entenda bem, muitas vezes as pessoas tomam esse versículo, melhor obedecer do que sacrificar. Eu ouço umas pessoas falando umas para as outras, tem hora assim, melhor obedecer do que sacrificar. A outra é verdade. E eu observo, quer dizer, eu faço um julgamento, posso estar errado, de que a pessoa não está exatamente entendendo o que quer dizer esse sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Talvez ele ache que é melhor obedecer do que ficar assim, sacrificando, fazendo as coisas com dificuldade. Não tem nada a ver com isso. O contexto aqui é assim. É melhor obedecer ao Senhor do que oferecer um culto ao Senhor que ele não pediu que oferecesse. Amados, a resposta que Saul dá quando o profeta pergunta que som é esse? E esse balido de ovelhas que eu ouço, de onde vem? O que significa? Quando Saul diz, é porque preservamos o melhor para oferecer ao Senhor esse sacrifício, aqui há uma declaração que veio ao meu coração, que é sobre ela eu queria compartilhar com vocês, que é o seguinte: o quanto nós, e agora não vamos aqui agora sacrificar Saul, vamos agora nos ver, porque a palavra ela funciona como um espelho, ela opera, atua como um espelho em nossas vidas, né? Onde você vai se ver. Então o que está acontecendo aqui é o que eu posso chamar de a santificação da desobediência. Queridos, para eu e você, para nós desobedecermos a Deus, primeiro é preciso que nós santifiquemos a desobediência e então desobedeceremos com a consciência livre. Veja o que faz Saul. Ele diz assim: na verdade, essas ovelhas é para oferecer ao Senhor esse sacrifício. Ou seja, a palavra que ele recebeu era para destruir tudo. Ele desobedeceu essa palavra. Mas quando ele vai explicar a sua desobediência, ele diz: é porque vamos oferecer ao Senhor esse sacrifício. Por isso é que preservamos. Em outras palavras, eu colocaria assim: porque vamos oferecer ao Senhor essas ovelhas, é por isso que eu desobedeci ao Senhor quando Ele me pediu para destruí-las. E agora, para que eu não seja tomado como transgressor, eu tenho que te mostrar que o motivo da minha preservação das ovelhas era um motivo santo, era um motivo justo. E quando ele então apresenta um motivo justo, ele pode então desobedecer. Ele não traria aquelas ovelhas
apenas para o prazer dele. Ele só trouxe aquelas ovelhas porque ele iria oferecer ao Senhor. Então, quando você consegue dar um motivo justo para a sua desobediência, você nunca vai achar que você está em desobediência. E aí você fica livre para desobedecer. Queridos, precisamos entender aqui bem isso. Primeira coisa para poder entender isso é o seguinte: nós, como filhos de Deus, presta atenção nisso aqui. Nós, como filhos de Deus, tem duas coisas importantes a serem ditas agora, que vão de alguma maneira nos ajudar a entender por que agimos assim. Primeira coisa, nós, como filhos de Deus, nós ficamos desconfortáveis com a desobediência. Ninguém aqui fica em paz por ter desobedecido. A não ser que sua consciência esteja muito cauterizada. Aí você já está insensível. Mas eu quero dizer assim, o normal de uma pessoa serva de Deus, filho de Deus, é ficar desconfortável com a desobediência. Segunda coisa, nós somos pessoas que queremos preservar a nossa imagem. Presta atenção nisso. Nós queremos preservar a nossa imagem. A nossa imagem de ser uma pessoa correta, uma pessoa justa. Então presta atenção. Para nós é desconfortável desobedecer. E ao mesmo tempo nós queremos preservar a nossa imagem. Então, queridos, qual é a saída que nós temos? Presta atenção nisso. Se você é uma pessoa que fica desconfortável ao desobedecer, eu acredito que todos que estão aqui são pessoas que ficam desconfortáveis ao desobedecer. E ao mesmo tempo você quer preservar a sua imagem. Qual é a saída que você tem? É santificar a sua rebeldia. A saída que você e eu temos é dar uma roupagem justa, louvável, plausível para a nossa desobediência. E aí, nós não ficamos mais desconfortáveis em desobedecer. Porque para nós, se houve uma razão justa, nós desobedecemos com tranquilidade. O que é então essa santificação? Essa santificação é o seguinte: você vai revestir a sua desobediência de um caráter plausível, um caráter nobre, um caráter honroso, um caráter condescendente. Se você consegue revestir a sua desobediência de um caráter nobre, de uma dignidade, então com certeza você nunca vai se achar desobedecendo e nem se reconhecer desobedecendo. Quando é que isso acontece muito no nosso dia a dia? Sabe quando é que isso acontece? Quando nós justificamos os nossos erros, justificamos os nossos pecados, apresentando para eles razões que vão trazer uma nobreza a essa atitude ou a esse sentimento. Deixe-me exemplificar para a gente ficar assim,
com mais clareza a respeito desse assunto. Na maioria das vezes, quando eu pergunto às pessoas sobre sua vida de oração, e sua vida de leitura da palavra, sua vida devocional, seu tempo de comunhão com Deus, a primeira coisa imediata que as pessoas falam, geralmente, é um fenômeno essa resposta. Parece que as pessoas elas ensaiaram entre elas, não sei. Mas o que nós geralmente falamos é sobre assim, o quanto o dia a dia corrido, o quanto o dia a dia de tarefas, sabe, trabalhos e ainda por cima morando numa cidade como São Paulo, e trânsito, e quem tem filhos, e amados, você só vai contar coisa justa. Ninguém deixa de orar se não tiver um bom motivo para deixar de orar. Se você for exortado por Deus, receber uma palavra de que você precisa corrigir sua vida de oração, você precisa ser disciplinado em sua vida de oração, como é que você vai aceitar a correção, mudar de vida, se arrepender, se para essa exortação você tem uma explicação justa? Se você tem uma explicação justa, se você tem uma razão plausível, uma razão lógica, uma razão que faz sentido, você não vai explicar porque você fala assim, não estou afim, prefiro vagabundar. Você não vai dar essa resposta. Você vai dizer assim, eu tenho um trabalho, e diga esse trabalho não é uma coisa justa. Então, queridos, o que vai acontecer? Você nunca vai mudar a tua vida de oração. Você vai continuar na mesmice. Eu e você vamos continuar marcando passo no mesmo lugar. Por quê? Porque sempre teremos uma razão louvável para continuar no mesmo lugar. Está entendendo? O que está acontecendo? Eu estou santificando a minha desobediência. Eu estou dizendo, Deus, eu desobedeço no que diz respeito à oração, Pai. Porque eu tenho motivos que eu quero apresentar ao Senhor aqui, que eles são justos, eles são, Senhor, dignos, eles são, Pai, coisas nobres. Senhor, as razões não são bobagens, não. Não estou deixando de orar para poder ir assistir televisão, para poder ir fazer besteiras, não fazer nada. Não, eu estou deixando de orar, Senhor, porque eu tenho filhos para cuidar, porque eu tenho um trabalho para ir, porque eu tenho um corre-corre, Senhor, de coisas para cuidar da vida. Por que você está preservando as ovelhas que deveria destruir? Porque eu vou oferecê-las a Ti, Senhor. Olha que coisa horrorosa. Como é que corrige uma pessoa? Como é que corrige um Saul? Se ele diz assim, eu te desobedeci, Senhor, porque eu queria oferecer o melhor para ti. Por isso eu te desobedeci. Como é que lida com uma pessoa assim? Você veja que esse nível de desobediência aqui, ele é muito mais sofisticado, você concorda? Ele não é aquela desobediência assim, deslavada, escancarada, que você já vê logo que é mesmo. Não, é aquela questão assim de, sabe, eu fiz isso, sei, amém, é verdade, não era para fazer, mas o Senhor sabe. Veja, minha luta. Entende? Quer dizer,
Eu tenho, Senhor, uma explicação justificável para a minha desobediência. Logo, eu nunca conseguirei ver que o que eu fiz é desobediência. Consequentemente, nunca irei me arrepender disso. E se eu não me arrependo disso, eu continuo no mesmo tamanho espiritual onde eu estou. Porque só há crescimento com arrependimento. E só há arrependimento com reconhecimento de fato que pecou, que transgrediu, que errou. Mas se eu dou a esse pecado, a esse erro, a essa transgressão, roupas decentes, então eu nunca vou reconhecer a feiura destas coisas. Porque eu consegui embelezá-las. Está conseguindo compreender? Amados, quantas razões legítimas as pessoas têm para não dizimar? Razões justas. Eu não estou falando aqui de motivos torpes. Não. Eu estou falando de motivos justos. Quantos motivos nobres as pessoas têm para não participar das reuniões da igreja? Interessante quando você aborda uma pessoa e a maneira como ela reage à sua abordagem. O modo como você é um Samuel para a pessoa, e aí você vê o modo como ele é um Saul para você. No sentido de, ô meu irmão, meu querido, não é nem cobrando, não, é apenas verificando. Puxa, você não tem vindo mais, não tem participado das reuniões. Você pode ter certeza que ele não vai falar nenhuma razão ilícita. Mas todas as razões, sejam quais forem e quantas forem, todas serão perfeitas. E justamente por serem razões perfeitas, legítimas, é que ele não vem. Não é interessante, amados? Amados, nós somos interessantes, viu? Eu estou falando isso aqui de todos nós, queridos. Você tem evangelizado, você tem compartilhado da sua fé com as outras pessoas? As respostas para aqueles que não têm feito isso são as respostas até bíblicas. A pessoa é capaz de até apresentar versículo bíblico para mostrar que ele não é daquele que compartilha a fé. E aí, como é que uma pessoa dessa vai mudar, vai ser transformada? Se para a sua desobediência há uma razão legítima. Interessante. Infringimos as leis de trânsito para chegar ao culto no horário. Meu querido, você passou em sinal vermelho. Você está transgredindo, poderia ter um acidente. Mas é porque eu sou cuidadoso para chegar no culto no horário. Então, quem é movido por chegar no culto no horário é capaz de matar alguém no trânsito.
Porque se ele atravessa no vermelho, é capaz de ter um acidente, de tanto que ele é aquele que quer chegar no horário. E aí, se for apresentado a ele, né, um Samuel, ele vai chegar e dizer: mas a minha razão era justíssima. Compreende isso, queridos? Usamos o dinheiro que era para ofertar ao Senhor, para suprir necessidades das nossas vidas pessoais, da nossa casa. Não usamos o dinheiro para gastar à toa. Não usamos o dinheiro para ir ao cinema. Não estou dizendo que cinema é à toa, mas vamos dizer que não é uma grande necessidade. Não, a explicação é: usou o dinheiro para comprar o leite que estava faltando. É exatamente o que Saul falou. Eu desobedeci, sim, mas foi para preservar as ovelhas para oferecer ao Senhor. Queridos, abra a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 15. Não sei se você já se deparou com esse texto e ficou até curioso para saber assim de que estava falando esse capítulo. Capítulo 15 de Mateus. Jesus está falando aos fariseus e escribas. E Jesus está confrontando aqui uma tradição humana que eles criaram. Como, por exemplo, a obrigatoriedade de lavar as mãos. E Jesus então diz a eles assim, no versículo 3: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Presta atenção, interessante isso. Vocês transgridem o mandamento por causa da tradição. Agora olha o verso 4. Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Esse é o mandamento. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Agora observe o que eles dizem. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de minha oferta ao Senhor? Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Não sei se você já deparou com esse texto, mas ele é interessante. Tem outras versões que usam a palavra corban, porque corban quer dizer oferta ao Senhor. O que era isso? Eles tinham uma tradição, é tradição entre eles, de todo o dinheiro da família, eles colocavam podemos assim colocar hoje, para você, só para você entender, colocava no banco do templo, consagrado no templo, como se fosse uma poupança. Porque se os pais quisessem usufruir do dinheiro, não podiam, porque o dinheiro estava consagrado ao Senhor. Então, olha o que diz o versículo, olha o que eles falavam aí no versículo 5. Assim, eles diziam ao pai e à mãe, eles diziam ao pai e à mãe deles assim, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Eles diziam ao pai e à mãe assim, o que vocês querem aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Vocês não podem mexer nesse dinheiro. Isso os filhos falando para o pai e para a mãe, porque o dinheiro está consagrado. Mas isso é tradição humana. Sabe por quê? Porque quando os pais morriam, eles tomavam esse dinheiro para eles. Porque essa era a intenção.
Então eles não usavam o dinheiro enquanto os pais estavam vivos, porque diziam que o dinheiro foi consagrado ao Senhor. Mas na verdade, era um tipo de eu acho que hoje teria outros nomes para isso, mas me foge aqui. Mas o dinheiro ficava preso e não poderia ser usado, porque eles visavam usar esse dinheiro, retomá-lo após a morte dos pais. E aí, eles diziam, esse de modo algum terá de honrar a seu pai. Eles é que diziam. Então, o que eles faziam? Eles transgrediam o mandamento. O que era isso? Era uma manobra para não cumprir o mandamento de honrar pai e mãe. E essa manobra era feita com essa roupagem de consagração do dinheiro ao Senhor. Então davam ares de santidade do dinheiro, mas na verdade era guardando o dinheiro para usufruto posterior, pós-morte dos próprios pais. É uma manobra tributária, uma manobra Mas o que é interessante é que dentro da manobra havia a santificação do dinheiro, oferta ao Senhor o dinheiro. Então não vamos mexê-lo, é santo. Entende, queridos? Amados, quando a tua transgressão e a minha ganha ares de santidade, nós transgredimos de cara limpa. Assim, ó. Fiz nada de mal. E, queridos, vou dizer uma coisa. Pelo fato de nós sermos pessoas que ficamos muito desconfortáveis em desobedecer e temos uma preservação muito grande da imagem, a gente então cria subterfúgios para ficarmos à vontade para desobedecer. E o maior subterfúgio que a gente usa é revestir a desobediência com folhas de figueira da melhor qualidade. Justamente para que nós fiquemos à vontade e com a consciência em paz no pecado, na desobediência. São manobras que nós realizamos, queridos, nós todos. Chamamos a incredulidade de prudência. Chamamos o desrespeito de transparência. Tem gente que desrespeita o outro pelo que fala e o modo como fala, mas se você disser a ele que está desrespeitando, ele diz que ele é uma pessoa transparente. Então, como é que essa pessoa vai mudar na sua maneira de ser, se o que ele está fazendo é nobre? Se o que ele está fazendo ele está chamando de transparência, e transparência é uma coisa nobre mesmo? Então, se o modo desonroso de falar foi revestido da nobreza, da transparência, então nunca essa pessoa vai admitir que está desonrando. Chamamos a raiva e o descontrole de traços de personalidade. É coisa da família. Né? Sou assim, está no sangue. Sabe como é que é, né? Já veio comigo, o que posso eu fazer? Toda a família é assim. É a personalidade minha, é o estilo, é a maneira de ser. Chega a ser até quase que, sabe, a marca da pessoa. É quase que uma marca, assim, um pedigree de nobreza. Ainda que seja uma coisa estúpida, ainda que seja uma coisa de falta de temperamental, mas se você falar assim, você precisa se arrepender disso. Como?
Isso é meu jeito de ser. Que é quase que se mudar, vai mudar toda sua história, né? Sua biografia, porque é tão da marca da vida dele que fica impossível mudar, né? Então, nós chamamos as decisões e as nossas escolhas arbitrárias de vontade de Deus. Muitas coisas hoje que acontecem em nossas vidas são fruto das nossas decisões e escolhas arbitrárias que nós mesmos fizemos. Mas hoje nós chamamos de vontade de Deus. Deus é quem quis. Então nós revestimos as nossas escolhas carnais de vontade de Deus. E por isso não admitiremos jamais que eram carnais essas escolhas. Uma outra coisa muito séria, que é também um outro aspecto de santificação da desobediência, é quando nós fazemos o que é bíblico e não o que é da vontade expressa de Deus. O negócio aqui está ficando mais sério agora. Se já estava sério, agora ficou mais séria. Observa bem uma coisa. Quando Saul quis oferecer as ovelhas, ele quis fazer uma coisa bíblica. Porque oferecer as ovelhas em sacrifício já é coisa escrita desde Êxodo, desde Gênesis, desde Levítico. Com certeza, Saul conhecia Levítico, e lá em Levítico falava que tinha que oferecer as ovelhas em sacrifício ao Senhor. Então, o que Saul estava querendo fazer era uma coisa bíblica, mas não era a vontade de Deus. Então, eu queria só colocar uma coisa interessante aqui. Usamos versículos para respaldar nossas decisões pessoais em detrimento do que foi estabelecido pelo próprio Deus. Vamos exemplificar isso. Deus dá a ordem que vem do Senhor, a sua vontade expressa é: todos devem interceder, todos devem evangelizar. Vou dar um exemplo. Isso aqui são exemplos, viu? São muitos exemplos, mas nos falta tempo agora. Todos devem interceder, todos devem evangelizar. Aí qual é a reação de Saul? A reação de Saul é assim, ó, a Bíblia diz que cada um tem seu próprio ministério. Então, com certeza, você tem uma razão bíblica para não interceder. Porque você revestiu a sua desobediência de ser um intercessor por um versículo bíblico que fala sobre cada um tem um ministério. E você interpreta, então, que interceder não é seu ministério. Mas, no que diz respeito à intercessão, no que diz respeito à evangelização, é um mandamento para todos. E aí, quando chamam a pessoa, fala assim, vamos, meu irmão, ele vai dizer assim, não é minha área. Mesmo que ele não diga assim, a Bíblia diz que cada um tem seu ministério, mesmo que não fale assim, mas é sempre uma coisa assim do, não é minha área, cada um tem um chamado, cada um tem... A ordem expressa, a vontade expressa de Deus é: devemos perdoar. Aí a resposta de Saul é: a Bíblia diz que tudo tem que ser feito com sinceridade. Então, como ele, ali naquele momento, está dizendo que não tem sinceridade no que está fazendo, ele então não perdoa.
Ou seja, a manobra que fazemos para não obedecer envolve até tomar versículos bíblicos para cobrir a nossa desobediência. A vontade expressa de Deus é: todos devemos ser santos. Santos. Aí Saul vai e diz, a Bíblia diz que a carne é fraca. A carne é fraca. Você entende, queridos, o quanto nós somos capazes de fazermos usos de todas as formas, recursos, conhecimentos, versículos, pregações, o que você leu num livro, o que você ouviu na televisão, o que o pastor falou, o que o irmão comentou, enfim, nós somos capazes de usar um arsenal de coisas, amados, para justificar nosso erro, para esconder nosso erro, para nos mantermos no nosso erro, na nossa transgressão, no nosso pecado, no nosso mesmo comportamento, na nossa mesma conduta. Conduta e comportamento esses contrários à vontade expressa de Deus. Mas apesar de contrários, a gente não admite que é contrário, porque a gente encontrou formas, razões, motivações, explicações, e aí todas essas coisas legítimas e maravilhosas fazem com que aquela desobediência perca a sua cara de desobediência, a sua cara de rebeldia, a sua cara de hostilidade contra Deus, e na verdade começa a amenizar e perder a força. Pecado não é mais pecado, transgressão não é mais transgressão, e nós nos mantemos onde estamos, queridos. Não crescemos, porque não há arrependimento. Só arrependimento gera mudança. Só arrependimento gera crescimento de vida. E só se arrepende aquele que admite que errou, admite que pecou, admite que está no atraso, admite que está no erro. Só esse que admite é capaz de se arrepender. Mas se eu estou perfumando o meu mau cheiro, como é que eu vou senti-lo na sua idiotez? Como é que eu vou senti-lo na sua crueldade toda? Como é que eu vou, de fato, sentir o fedor desse pecado se eu estou procurando formas de amenizá-lo, de perfumá-lo? Não é verdade? O que aconteceu com Saul é uma coisa muito interessante. Porque a escolha ou preferência particular, ele fez uma escolha, uma preferência particular independente, pelo caminho que considera melhor do que aquele que foi designado por Deus. Interessante isso. A pessoa, eu e você, somos capazes de escolher de maneira particular, é uma coisa bem pessoal, particular, independente, solitária, uma escolha minha, individual. Eu opto por um caminho que eu considero ser esse caminho melhor do que aquele que Deus me outorgou, aquele que Deus me designou, aquele que Deus estabeleceu para a minha vida. Saul fez isso. Deus falou: destrua. A palavra era essa, o caminho era esse, o que foi estabelecido, designado era isso. Mas ele então faz uma escolha daquilo que ele considera melhor do que destruir as ovelhas. Ele entendeu então que era melhor preservá-las. E ele chega a dizer assim: e preservamos o melhor das ovelhas, ou seja, nem ovelha ruim trouxemos, preservamos o melhor do melhor para dar ao Deus que é digno de receber o melhor. Só que a palavra de Deus para ele era: destrua esse melhor, porque o melhor não é preservar o melhor é fazer a minha vontade, que nesse momento é destruir esse melhor. Mas não, rapaz, nós aqui, queridos, nós aqui sempre achamos que
Sabe? Eu fiz isso aqui porque eu achei que era melhor. Interessante, viu? Para mim, olha, para mim a desobediência, a rebeldia mais sofisticada não é daquele que fala assim, não vou fazer o que o Senhor, o que você, o Senhor, me designou para realizar. Esse aí já é assim declarado, ele já está dizendo, não vou fazer, pronto, já desobedeceu de cara. O mais sofisticado é que é complicado, que é aquele que fala assim, não pode deixar, eu faço. E aí quando chega lá, ele acrescenta, ele acrescenta, ele acrescenta, ele acrescenta, ele coloca, e aí ele diz assim, não, na hora eu achei melhor. Na hora eu vi que era melhor dessa maneira. Eu vi que era melhor daquela. Eu achei a tua forma boa. Boa. Não é de todo ruim. Mas na hora eu achei melhor. Gente, essa pessoa... É claro que nem toda pessoa que age assim por si só significa que está sendo desobediente ou rebelde. Mas eu consigo discernir quando é que a pessoa está tão somente aperfeiçoando o que lhe foi designado, ou quando ele está de fato fazendo do seu modo, que era o que de fato ele queria fazer. Mas não chega assim e diz assim, ó, você vai me dar isso aqui, mas eu quero dizer que eu vou fazer do meu modo, viu? Não vou fazer desse modo, não. Não é aquela coisa declarada. É assim, pode deixar. Eu faço. Então, assim, aí vai. E aí, daqui a pouco, você sabe lá, depois você assim, olha, fulano está fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falo assim, pera lá, nada disso foi pedido para ser feito. Aí quando chega uma pessoa, eu falo assim, fulano, você não fez nada do que foi pedido. A outra pessoa está dizendo que foi feito isso, isso, isso e aquilo. Aí ele fala, sabe o que é? Eu vi que o que você fez era bom. Mas eu vi que era algo melhor. Eu vi que, olha, e outra coisa, foi baseado no que você deu. Aí para poder... Não, por quê? Baseado no que você deu. Porque o que você deu é interessante. Para quê? Para tentar ganhar você também. Oh, amados. Todas essas tramas, manobras, são muito próprias de todos que estão aqui. Todos, ó, e olha aqui, olha quem está falando. Embusteiro de carteirinha. Impostor de qualidade. Quantas vezes já me vi, nesse exemplo que eu estou dando aqui, eu sendo a pessoa a quem fui designado. O outro chega e fala assim, faz isso, pastor Roberto. Eu falo, tá bom. Aí eu gasto 1 minuto com aquilo que a pessoa deu. E 59 com aquilo que eu queria mesmo fazer. E aí quando eu vou falar, eu digo assim, olha, a sua parte me inspirou muito. Me inspirou muito. Para tentar ganhar a pessoa, sabe? Mas na verdade, eu queria fazer valer, era o que eu estava querendo fazer. Mas a maneira de falar é que é a questão mais séria, viu, queridos? É na hora de falar. É quando Samuel chega, queridos. O momento crucial é quando Samuel chega. E fala assim, fizeste o que foi pedido? Fiz. E esse balido de ovelhas? O que significa? Você entende, amado? Querido, eu quero dizer uma coisa a vocês. Não dá para emudecer as ovelhas.
Você compreende? Não dá para chegar para a boca do... vocês fiquem calados. Vamos combinar aqui. Vamos chegar lá e quando falar, destruiu tudo, eu vou dizer, destruímos tudo. E vocês lá, ó. Não dá para combinar com as ovelhas. Aí quando ele fala, destruir sim, fizemos o que tinha que ser feito. Mas e esse balido de ovelhas? O que significa? É o quê? É um CD de balido. Amados, haverá sempre um balido de ovelhas. Não creio que o maior problema nosso seja ter desobedecido. Não creio que esse seja o maior problema. Para mim, o maior problema é no momento de explicar por que desobedeceu. Eu queria encerrar com isso aqui. Eu creio que o maior peso, o maior problema, amados, não é Saul ter preservado o melhor para trazer ao Senhor. Eu creio que o maior problema é quando Samuel chegou e falou, e que balido de ovelhas é este? Ali era a hora dele chegar e dizer assim, desobedeci ao Senhor. Recebi a ordem de destruir tudo, mas não destruí tudo. Preservei as ovelhas com a intenção de consagrá-las ao Senhor. Mas eu sei que, por melhor que fosse a minha intenção, eu estou em desobediência, porque a ordem do Senhor não era de preservar as ovelhas. Eu creio que o momento mais sério e mais significativo é a resposta que vamos dar à pergunta do profeta. Que balido de ovelhas é este? O que significa? Essa é a hora, amados. Essa é a hora de nos desnudar. É a hora de tirar qualquer roupagem, qualquer revestimento bonito, qualquer justificativa plausível, qualquer razão legítima. Essa é a hora de tirar. É hora de chegar e falar assim, ó Deus, não tenho orado mesmo. Senhor, eu sei que eu posso escolher ter uma vida mais profunda contigo em oração. É uma questão de escolha minha. Não é uma questão de circunstâncias. Não é porque tenho filhos, não é porque é o engarrafamento da cidade, não é porque dos afazeres. Não, meu Deus. É porque eu escolhi não orar. Perdoa-me, ó Deus, por transgredir ao teu chamado. Eu creio, amados, que o que é mais tremendo é desnudar, que eu entendo que é o quebrantamento, é você estar quebrantado e diante do Senhor você confessar, admitir, tirar toda santidade da sua desobediência e apresentar a cara da desobediência tal qual ela é. Feia, hedionda, horrorosa, de mau cheiro, mas apresenta diante do Senhor. E o Senhor é fiel, justo, para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado, nos perdoar, nos restaurar e nos levar a um degrau maior, nos fazer crescer nele. Amém, amados? Vamos orar?